Estamos começando mais um Saúde em Alta Performance. Direto aqui dos estúdios do SBA para todas as plataformas digitais do Correio do Estado e de todos os nossos apoiadores. Você sabe o que é um médico fetólogo? Bom, convidei hoje aqui a doutora Larissa Leite, que vai explicar para a gente um pouco mais sobre essa especialidade da medicina. Larissa, seja muito bem-vinda ao Saúde em Alta Performance. Olá, obrigada pelo convite, Cauê. Muito feliz de estar aqui hoje no Correio do Estado. Obrigado você, Larissa, por estar vindo aqui conversar um pouco sobre uma área da medicina que eu, ser sincero para você, eu desconheço. Eu estou muito feliz com a sua vinda aqui hoje. Eu conheço você há muito tempo, sou amigo da sua família, acompanhei toda a sua trajetória, desde a enfermagem, agora depois para a medicina e agora nessa área de medicina fetóloga, é isso? Medicina fetal. Fetal, Isso. Fetóloga é a especialidade. Isso. Explica para mim, para quem está nos assistindo, o que é isso? Bom, acho muito interessante a pergunta, porque a medicina fetal é uma especialidade muito nova no mundo. Ela é proveniente da década de 70, no Brasil em 80. Hoje em Campo Grande somos poucos, porém muitos bons colegas fetólogos. E o especialista em medicina fetal, ele é o médico do feto, ele é o médico do bebê. A gente se especializa em cuidar do bebê. Mas como assim só cuidar do bebê? O pré-natal não faz isso? A gente foca principalmente nas malformações fetais. A gente faz ultrassom. Olha, todo ultrassom pra gente é um ultrassom morfológico. Todo ultrassom a gente fica prestando atenção, é detalhado. E aí a área da medicina fetal, inclusive, é uma área que dá brecha pra gente fazer tipos de procedimentos invasivos. A gente diagnostica, a gente trata e a gente intervém. Como assim? Por exemplo, um bebê que tem uma suspeita de síndrome de Down. A partir das 16 semanas, a gente pode fazer uma punção na barriga da mãe, tirar o líquido e mandar para o laboratório. Aí a gente faz um exame genético, um cariótipo, para a gente confirmar, a partir da suspeita no ultrassom, que o médico fetólogo é treinado para isso, para confirmar. Ou, por exemplo, também, bebês que têm malformações como espinha bífida, como hérnia diafragmática, como algumas malformações cardíacas. Hoje, no mundo, é possível a gente operar o bebê dentro da barriga da mãe. Olha que interessante. E é essa a especialidade. Então vocês fazem, vamos falar assim, a grosso modo, operações cruentas, né? Vocês conseguem operar o feto dentro da barriga da mãe. Sim, é possível hoje operar sim os bebês, claro, com as suas devidas indicações, idades gestacionais, mas determinadas doenças a gente consegue corrigir ainda na barriga da mãe. É uma especialidade muito nova, não? Já se tem há muito tempo? É feito residência? É feito subespecialidade? Como que ela funciona? Médico, né? 6 anos de medicina, 3 anos em ginecologia e obstetrícia e mais um especialização em medicina fetal. Então é primeiro GO, depois... Medicina fetal. Não pode ser clínica médica e fetal? Não, é GO, é sub da GO. É pré-requisito a ginecologia e obstetrícia para ser fetólogo. Que bacana, não sabia. Que legal. Então, continua falando, fala um pouco para mim dos exames morfológicos. Sim. Esses são os exames que você citou, que precisam ser feitos. Quais são? São 2 morfológicos indicados, assim, pela literatura hoje. O de primeiro trimestre, que é um exame indicado entre 11 e 13 semanas e 6 dias. Mais precisamente, quando o bebê tem um tamanho de 4,5 centímetros a 8,4 centímetros. Neste exame, e de extrema importância, a gente faz um rastreamento de cromossomopatias, como síndrome de Down, síndrome de Patau, síndrome de Edwards e outras síndromes. A gente também consegue ver se o bebê tem anencefalia, se o bebê tem a espinha bífida, se tem uma mega bexiga. Como é que chama esse exame? É o morfológico de primeiro trimestre. De primeiro? O de primeiro. Aí tem outro? Sim, o de segundo trimestre. O de segundo trimestre, a gente, é como se fosse uma continuação, né? O de segundo trimestre, a gente também checa toda a morfologia, todo o desenvolvimento do bebê para ver se está compatível com a idade gestacional. E tanto no primeiro como no segundo trimestre, a gente faz um rastreamento de pré-eclâmpsia, que é a hipertensão da gestação, que hoje é uma das principais causas de mortalidade materna. Então, se a mãe faz um morfológico primeiro e um morfológico de segundo, com esses tipos de rastreamento, a gente consegue prever alguns riscos, como de cromossomopatia, de pré-eclâmpsia e, inclusive, trabalho de parto prematuro. Entendi, mas é um conjunto de exames para chegar no seu diagnóstico morfológico primeiro ou segundo, ou um exame específico? O primeiro trimestre você já consegue fechar muitos diagnósticos.
Muitos. Por exemplo, de espinha bífida, de anencefalia, você já consegue ver. Mas você faz um ultrassom para saber isso? Ou é uma ultrassonografia? Uma ultrassonografia. Ah, entendi. E no segundo trimestre também, uma ultrassonografia. E aí, a partir desses exames que a gente indica ou não os tipos de procedimentos invasivos. Entendi, que bacana. Tô gostando, Larissa, tô gostando. Eu adoro quando eu não entendo muito do assunto. Eu vou tirando as minhas dúvidas aqui ao vivo, que eu acho que fica muito mais bacana. Deixa eu te aproveitar para falar também sobre diversas outras coisas. Vamos falar um pouco de preventivo. Pode ser? Claro. Toda mulher tem que fazer preventivo? Não é indicado em todas as mulheres. Ah, é? O Ministério da Saúde hoje no Brasil preconiza a partir de 25 anos e se já começou a vida sexual, porque o preventivo, a função dele não é ver corrimento, é detectar precocemente lesões precursoras de câncer. Então, pacientes com menos de 25 anos não têm indicação, pacientes que não iniciaram atividade sexual também ainda não têm indicação e pacientes após os 64 anos que já tiveram 2 preventivos consecutivamente negativos, também não precisam. Pacientes que tiraram o útero por uma causa benigna, que não tenha sido um câncer, também não tem indicação de preventivo. Eu achei que toda mulher tinha que fazer preventivo. Não. Segundo os seus dados, não tem que fazer. Seus não, né? Perdão, da OMS não precisa fazer. Legal. Então tá, vamos continuar. Um casal, tá? Começou a relação, quer ter filho. Como é que isso funciona? O homem e a mulher tem que ir lá, não tem que ir? Como é que é isso aí? Eu sempre aconselho aos casais, inclusive tem muitos no consultório, que pretendem engravidar. Eu sempre digo, assim, que no mínimo 6 meses antes de almejar aquela gestação, marcar uma consulta com o ginecologista. Por quê? Muitas vezes a gente, na triagem do primeiro trimestre, nos exames de primeiro trimestre, a gente descobre doenças que a mãe não sabia que existiam e que na gestação fica um pouco mais delicado de descobrir. Então, a primeira coisa é marcar uma consulta com o ginecologista, no qual a gente vai pedir o preventivo, vai pedir um ultrassom de mama para ver se tem algum tipo de lesão, ultrassom, exame de tireoide, ver os hormônios e o homem está incluso nisso. E a gente faz alguns tipos de indicações, como, por exemplo, diminuir o álcool, o tabaco, iniciar a reposição de vitaminas. Hoje no Brasil, hoje no mundo, na verdade, a causa principal de espinha bífida, anencefalia, é a deficiência de ácido fólico. Algo que se você se preparar, se você fizer uma consulta pré-concepcional de 3 meses antes de começar a gestar e começar a repor, você consegue prevenir esse tipo de malformação fetal. E você também melhora a qualidade, principalmente dos espermatozoides. Aí a gente também recomenda, né, prática de atividade física, manutenção do peso, controle de pressão, diabetes, para quando pretender engravidar, a gente está tudo equilibradinho para não ter muitas intercorrências durante a gestação. Entendi. 6 meses antes, então, mais ou menos, pego minha parceira, vou lá, você vai ver como é que está meu ácido fólico, você vai ver como é que estão as minhas vitaminas, você vai ver como é que está tudo ok. Bacana. Obrigado, Larissa. Entendi perfeitamente. Vou continuar te aproveitando aqui ao máximo e tirar mais dúvidas sobre outros assuntos, que eu vi que é um caminhão de informação aqui, que me deixa muito curioso. Você citou um pouco sobre ovários policísticos. Né? Qual que é o exame primordial que as mulheres têm que fazer para diagnosticar isso? É muito comum, não é? E é o principal causador de infertilidade feminina hoje, não é? Você pode falar um pouco só de ovários policísticos? É bem importante essa pergunta porque gera muita dúvida a questão. Existe o ovário policístico e existe a síndrome do ovário policístico. Uma coisa é diferente da outra, mas uma está dentro da outra. Toda paciente que tem ovário policístico tem a síndrome? Não, tá? O ovário policístico hoje ele é diagnosticado, somente o ovário policístico, por um meio de ultrassom transvaginal, na qual a gente que faz ultrassom constata ovários com mais de 10 centímetros cúbicos ou cistos, cerca de 12 ou mais cistos entre 2 a 9 milímetros. Aí você fecha o diagnóstico de ovário policístico. Tá. Agora, a causa de infertilidade é uma das grandes causas de infertilidade no Brasil, é uma patologia, uma disfunção que acomete cerca de 25% das mulheres hoje no Brasil, que é a síndrome. O que é? Ela é uma disfunção endócrina. É uma desregulação de hormônios na mulher, na qual ela tem vários sintomas. Quais são os principais sintomas e critérios diagnósticos para a síndrome do ovário policístico? A mulher não menstrua, ou ela tem uma oligomenorreia, ela menstrua a cada 2 meses, tem uma menstruação irregular, fica muito tempo sem menstruar, isso não é normal. Associado a isso, ela pode ter
no ultrassom os ovários policísticos e também, como é uma disfunção endócrina, a mulher geralmente ela aumenta alguns hormônios que aumentam a produção de pelos e, por exemplo, assim, pelos em lugares não convencionais das mulheres, pelos que seriam convencionais de homem, por exemplo, na face, debaixo dos braços, que são um dos critérios, né? Pele mais oleosa, perca de cabelo, alopécia. Hormônio, né? É uma disfunção hormonal. E ela, sim, como a gravidez é uma questão hormonal, se você tiver desregulado, tiver síndrome do ovários policísticos, sim, é uma questão a ser estudada, um ponto para ser pensado em relação à infertilidade. Gente, é muita informação. O que é isso? Que bom que você tá falando, eu tô pensando na minha cabeça aqui, é um monte de coisa, né? Muita. Que bom, Larissa, que bom. Por último, mas não menos importante, é a curiosidade de todo mundo. Quando é que dá para saber o sexo do bebê? Como é que isso funciona? Quantas vezes por dia você escuta essa pergunta no seu consultório? Muitas vezes. Acho que a pergunta que eu mais escuto para quem faz ultrassom sabe você está fazendo ultrassom bebê com 2 meses, dá para saber o sexo? Mas vamos lá. Hoje, no mundo, é disponível a sexagem fetal. A sexagem fetal, ela é disponível você pode realizar a partir da 8ª semana de gestação, ou seja, 2 meses de gestação. Tá. Coleta sangue periférico, como se fosse coletar um exame de hemograma, tá? Da mãe. Ele custa entre 150 e 300 reais hoje aqui em Campo Grande. Eu indico para as mães, principalmente fazer após a 10ª semana, porque esse exame, ele é baseado a partir da presença do DNA do bebê no sangue da mãe. Certo. Então, com o avançar da idade gestacional, você tem mais DNA do bebê na gestação. Então, a partir das 10 semanas, é melhor. Eu achei que era só pelo ultrassom. Aí, pelo ultrassom. Com certeza, pela literatura, 16 semanas, mas a partir de 14 semanas o broto genital já está diferenciado. Então, a partir de 14 semanas, dependendo do biotipo da mãe, da posição do bebê, a gente já consegue descobrir o sexo. Mas se eu for mais curioso ainda, eu consigo já com 10, fazendo exame bioquímica periférica. 8, Já. Hoje, grande parte do chá de revelação, as mães mais ansiosas, elas fazem sexagem e depois vão confirmar com a gente com o ultrassom. Entendi, bacana. Gente, quem quiser saber um pouco mais sobre a medicina fetal, sobre o médico fetólogo, quiser ter um pouco mais de informação sobre esses assuntos, sobre outros assuntos relacionados, bacana, a gente conversou sobre síndrome do ovário policístico, sexagem, que mais, Larissa, a gente falou aqui? Exames morfológicos, enfim. Sobre a minha área. Sobre a área de atuação. Como que te acha? Como é que fala com você? Alguns médicos também podem te encaminhar pacientes, com certeza, né? Deixa aqui, por favor, as suas redes sociais em aberto, seu endereço. Como é que o pessoal te acha, Larissa? Hoje eu atendo no consultório na Clínica Cípria, localizada ali no Chácara Cachoeira. Eu atendo também todos os dias de segunda a sexta, faço medicina fetal no Hospital Evangélico, aqui também em Campo Grande. E as minhas tardes são dedicadas ao pré-natal de alto risco das gestantes do SUS. E se vocês quiserem me achar, meu Instagram, eu respondo perguntas, se meus pacientes sabem, doutora Larissa Leite, _. Larissa, muitíssimo obrigado pela sua participação. Quero falar que aqui está sempre aberto para você. Aprendi muito, vi que tem muito conteúdo ainda a ser explorado. Quero deixar as portas abertas aqui mais uma vez, tá bom? Obrigada. Esteja sempre convidada a estar aqui no Saúde em Alta Performance. Manda um recado pro pessoal de casa. Agradeço a oportunidade que Cauê e o Correio do Estado me deu para falar um pouquinho da minha área, que é fascinante, né? E eu fico de portas abertas, tanto no consultório quanto no Hospital Evangélico, para as pacientes, para receber essas pacientes. Hoje, aqui em Campo Grande, nós temos uma equipe de medicina fetal para a gente sanar as dúvidas, fazer diagnóstico e acompanhar todas essas gestações de alto risco. Obrigado, Larissa.